Minha irmã. Roubou meu marido há 3 anos, mas o segredo do meu pai os deixou chocado. Já há 3 anos, minha vida mudou drasticamente. Eu era casada com um homem que acreditava ser o amor da minha vida, e minha irmã era minha melhor amiga. Pelo menos, era o que eu pensava. Em uma tarde aparentemente normal, descobri que eles tinham um caso. A traição foi devastadora, mas o que me destruiu foi o fato de minha irmã não demonstrar nenhum remorso. Ela simplesmente disse: ele deveria ser meu desde o começo. Minha família ficou dividida. Minha mãe tentou manter a paz, dizendo que eu deveria perdoá-los, enquanto meu pai, normalmente reservado, parecia mais irritado do que o habitual. Apesar do apoio que recebi de algumas pessoas, eu estava sozinha em minha dor. Decidi sair de casa e recomeçar minha vida em outra cidade, afastando-me de todos eles. Enquanto eles viviam a felicidade deles, eu trabalhava em silêncio para me reconstruir. Consegui um bom emprego, fiz novos amigos e voltei a sorrir. Mas nunca deixei de sentir que algo estava errado na forma como tudo aconteceu. Meu pai, mesmo em sua aparente neutralidade, sempre parecia saber mais do que demonstrava. Tudo veio à tona quando ele adoeceu e chamou todos nós para uma reunião de família. Foi um momento tenso. Minha irmã e meu ex-marido estavam lá, ostentando o relacionamento deles, enquanto eu permanecia em silêncio, observando. Meu pai, com uma voz firme, começou a falar. Chegou a hora de vocês saberem a verdade, disse. Ele, encarando minha irmã e o homem que um dia foi meu marido. Há segredos que escondi durante anos, e talvez vocês não estejam preparados para lidar com as consequências. O que ele revelou mudou tudo. Minha irmã e meu ex-marido ficaram paralisados, incapazes de responder. Enquanto eles tentavam processar o que ouviam, percebi que aquela verdade era a peça que faltava no quebra-cabeça. O que meu pai guardava há tanto tempo era mais poderoso do que qualquer vingança que eu pudesse ter planejado. Eles não sabiam, mas o peso daquele segredo faria suas vidas desmoronarem. Eu saí daquela reunião com a cabeça erguida, finalmente pronta para enfrentar o futuro, deixando para trás um passado repleto de traições e mentiras. Meu coração ainda batia acelerado enquanto eu saía daquela sala. Por mais que meu pai tivesse feito algo inesperado, era claro que ele não tinha revelado tudo. Sabia que aquela reunião era apenas o começo de uma série de desdobramentos. O que ele tinha dito? Que havia segredos mantidos por anos. Mas por quê? O que o fez decidir revelá-los agora? Quando cheguei em casa, uma ligação inesperada da minha mãe me surpreendeu. Ela parecia nervosa, quase em pânico. Precisamos conversar, é sério. Tem coisas que você precisa saber sobre o seu pai e sobre você mesma. Minha cabeça girava. Primeiro o segredo que abalou minha irmã e o homem que um dia eu chamei de marido, e agora minha mãe vinha com mais revelações? As palavras dela me deixaram inquieta, mas eu sabia que não podia fugir disso. Combinei de encontrá-la no dia seguinte. Naquela noite, mal dormi. Minha mente repassava tudo o que aconteceu. Lembrava do olhar de incredulidade no rosto da minha irmã, da palidez do meu ex-marido. Algo naquele segredo do meu pai os havia atingido profundamente. Quando cheguei ao local combinado para encontrar minha mãe, ela já estava lá, visivelmente inquieta. Você precisa ouvir isso com calma. Começou ela, segurando minha mão. Seu pai guardou muitos segredos porque queria proteger você e sua irmã. Mas talvez ele tenha exagerado em algumas escolhas. Que escolhas, mãe? Perguntei, tentando controlar a ansiedade. Ela respirou fundo antes de responder. Antes de conhecer você e sua irmã, seu pai teve outro relacionamento. E dessa relação nasceu outra filha. Fiquei sem reação. Eu tinha outra irmã? Como isso era possível? E mais importante, o que isso tinha a ver com o que aconteceu 3 anos atrás? Minha mãe continuou, explicando que minha irmã mais nova, aquela que me traiu, sabia sobre essa meia-irmã. Mas o que ninguém esperava era que meu ex-marido também estivesse envolvido nessa história. Eles descobriram o segredo do meu pai muito antes de mim, e usaram isso para manipular situações em benefício próprio.
A traição não foi apenas uma questão de sentimentos ou desejo. Havia algo mais sombrio por trás. Meu ex-marido, que parecia, estava tentando garantir sua parte em uma herança que meu pai nunca mencionou. E minha irmã, obcecada por ser o centro das atenções, usou essa conexão para se aliar a ele. Eles achavam que, se estivessem juntos, poderiam controlar o que seu pai deixaria no futuro, revelou minha mãe. Mas parece que ele soube de tudo antes e decidiu agir. Finalmente, tudo fazia sentido. A traição não era apenas sobre mim, era uma jogada para garantir poder e dinheiro. Mas o que eles não sabiam era que meu pai tinha planejado algo muito maior. Decidi voltar à casa do meu pai para confrontá-lo. Quando entrei, ele parecia mais tranquilo, como se estivesse aliviado por ter desabafado parte da verdade. Sabia que você voltaria, disse ele sorrindo. E sei que quer respostas. Você merece ouvir tudo. Ele me contou sobre o primeiro relacionamento, sobre minha meia-irmã que ele nunca pôde conhecer e sobre como minha irmã mais nova e meu ex-marido haviam ameaçado expor essa história caso ele não os favorecesse financeiramente. Mas eles subestimaram uma coisa, ele continuou. Eu não sou homem de ceder a chantagens. Meu pai revelou que havia deixado uma cláusula em seu testamento, uma que os deixaria completamente desamparados caso tentassem manipular a família novamente. Ele também tinha provas suficientes para expor as mentiras deles. Enquanto ouvia, percebi que, pela primeira vez em anos, eu não sentia raiva ou dor. Sentia algo diferente. Um tipo de satisfação ao ver que aqueles que tentaram me destruir estavam prestes a colher o que plantaram. Ainda assim, meu pai disse algo que me deixou intrigada. Isso não é apenas sobre eles, minha filha. É sobre você. Você é mais forte do que pensa. E quando tudo isso terminar, estará pronta para enfrentar qualquer coisa. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas tinha certeza de que o futuro traria respostas. E dessa vez, eu estaria preparada para cada reviravolta que viesse. Afinal, o segredo do meu pai era apenas o começo. A conversa com meu pai despertou em mim uma sensação de controle que eu não sentia há anos. Ele me entregou um envelope, lacrado, e disse: Isso contém tudo o que você precisa para encerrar esse ciclo de mentiras e traições. Mas use com sabedoria. Eu confio em você. Voltei para casa com o envelope nas mãos, hesitando em abri-lo. Algo dentro de mim dizia que aquele conteúdo mudaria minha vida novamente. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava encarar a verdade. Respirei fundo e rompi o lacre. Dentro havia documentos, gravações e até mesmo fotografias que provavam a extensão da manipulação do meu ex-marido e da minha irmã. Não apenas a traição deles era premeditada, mas também o objetivo de usurpar o patrimônio da família. Havia contratos falsificados, mensagens de chantagem e até mesmo provas de que eles estavam desviando dinheiro de negócios administrados pelo meu pai. Uma das gravações era particularmente chocante. Minha irmã, com sua voz sempre tão confiante, dizia: Quando o papai morrer, seremos nós dois que controlaremos tudo. Ela não merece nada disso, e o pior era ouvir meu ex-marido respondendo: Não se preocupe, já fiz minha parte. O tempo dela acabou. Depois de ouvir e ler tudo, algo dentro de mim mudou. Não era apenas sobre justiça, era sobre recuperar o respeito que eles tiraram de mim. Eu sabia que precisava agir, mas queria fazer isso com inteligência, sem que eles percebessem o que estava por vir. No dia seguinte, procurei meu pai novamente e compartilhei o que tinha descoberto. Ele me olhou com um orgulho que eu não via desde a infância. Eu sabia que você não ficaria de braços cruzados, disse ele. Está pronta para fazer o que precisa ser feito? Assenti. Estávamos juntos nisso. Começamos a traçar um plano que não apenas exporia as mentiras deles, mas também garantiria que nunca mais tivessem poder sobre mim ou sobre nossa família. Poucos dias depois, convoquei minha irmã e meu ex-marido para uma reunião, alegando que queria conversar sobre o futuro da família. Eles chegaram sorridentes, confiantes de que ainda tinham controle sobre a situação. Mal sabiam o que os aguardava. Quando entraram na sala, meu pai já estava lá,
junto com nosso advogado de confiança. As provas estavam dispostas sobre a mesa, esperando o momento certo para serem reveladas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou minha irmã, desconfiada. "Estamos aqui para falar sobre verdades", comecei, tentando manter a calma. "Verdades que vocês esconderam por anos, mas que agora virão à tona." Entreguei a primeira página do dossiê ao meu ex-marido, que imediatamente ficou pálido. Ele tentou negar, mas a avalanche de evidências era irrefutável. Minha irmã, desesperada, tentou virar o jogo. "Isso é armação? Você está tentando nos incriminar." Foi então que meu pai interveio com sua voz firme e autoritária. "Não há armação aqui. Apenas a consequência das escolhas que vocês fizeram." Ao final daquela reunião, ficou claro que eles estavam encurralados. Meu pai acionou as autoridades e os advogados iniciaram o processo para garantir que ambos fossem responsabilizados por suas ações. Eu os observei enquanto perdiam a arrogância e viam tudo o que construíram às custas da traição desmoronar. Mas para mim, o maior triunfo não foi vê-los pagar pelo que fizeram. Foi perceber que, finalmente, eu havia me libertado da sombra deles. Não era mais a mulher traída, nem a vítima de um esquema mesquinho. Eu era alguém que encontrou força na dor e que agora controlava seu próprio destino. Com minha irmã e meu ex-marido fora de cena, comecei a reconstruir minha relação com meu pai. Ele, agora mais aberto e disposto a falar sobre o passado, me contou mais sobre minha meia-irmã e revelou que ela também era vítima de manipulações e segredos. Decidi procurá-la, acreditando que talvez fosse possível construir algo novo e positivo a partir de tudo isso. O que começou como uma história de traição e dor terminou como uma jornada de autodescoberta e força. Eu aprendi que, às vezes, os segredos do passado são as ferramentas que precisamos para construir um futuro melhor, e eu estava finalmente pronta para viver esse futuro. Após semanas de busca, finalmente encontrei um contato que me levou a minha meia-irmã, Ana. Ela vivia em uma cidade pequena, longe de tudo e de todos, e parecia ter optado por uma vida simples e discreta. Decidi que o encontro precisava ser pessoal, então fui até lá sem avisar, com a esperança de que ela me recebesse bem. Quando bati à porta, uma mulher de aparência serena, mas com olhos carregados de histórias, abriu. Eu a reconheci de uma foto que meu pai tinha guardado. "Ana?" perguntei hesitante. Ela franziu a testa, obviamente surpresa por ver uma estranha em sua porta. "Sim, quem é você?" "Sou sua irmã", respondi, com um sorriso tímido. Por um momento, o silêncio dominou. Ela me olhou como se tentasse decifrar cada detalhe do meu rosto. Finalmente, suspirou e abriu a porta para me deixar entrar. Sentadas na sala de estar, modesta, contei a ela tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Falei sobre minha irmã mais nova, o meu ex-marido e o segredo que nosso pai havia guardado por tanto tempo. Ana me ouviu com atenção, sem interromper, mas seus olhos revelavam uma mistura de dor e alívio. "Eu sempre soube que havia algo mais na história do nosso pai", disse ela, finalmente. "Minha mãe sempre me dizia que ele não era um homem ruim, mas as circunstâncias o obrigaram a tomar decisões difíceis. Ela me contou que cresceu sabendo quem era nosso pai, mas nunca tentou procurá-lo por medo de rejeição. Quando soube que ele tinha outra família, decidiu seguir sua vida sem interferir. Nunca achei que conhecer vocês fosse uma possibilidade", admitiu com um sorriso triste. Mas à medida que conversávamos, percebi que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Ana era forte e resiliente, alguém que havia enfrentado suas próprias lutas e saído mais forte. Ao longo dos dias que passei com Ana, senti que finalmente estava reconstruindo algo verdadeiro. Não era apenas sobre preencher um vazio deixado pelo passado, mas sobre criar uma conexão real e sincera. Contei a ela sobre o plano de nosso pai para garantir que os erros do passado não se repetissem, e ela se mostrou disposta a ajudar. "Eu não quero nada dele", disse Ana. "Mas, se há algo que eu posso fazer para apoiar você e garantir que essas pessoas não machuquem mais ninguém, estou dentro",
Decidimos trabalhar juntas para esclarecer tudo o que ainda estava pendente, tanto na justiça quanto em nossa família. Ana trouxe uma perspectiva nova e inesperada. Ela acreditava que, apesar de tudo, era possível reverter parte do caos com empatia e inteligência. Quando voltei para casa, levei Ana comigo para conhecer nosso pai. Ele ficou visivelmente emocionado ao vê-la, e pela primeira vez percebi um peso saindo de seus ombros. Eu errei muito com você, disse ele com lágrimas nos olhos, mas prometo que farei o possível para compensar o tempo perdido. Aquele momento foi uma reconciliação que eu nunca imaginei presenciar. Apesar de todas as feridas, havia algo poderoso em ver meu pai finalmente enfrentar seus erros e tentar corrigir o passado. Enquanto isso, o processo contra minha irmã mais nova e meu ex-marido seguia seu curso. Ambos tentaram argumentar e se defender, mas as evidências eram esmagadoras. Eles perderam tudo: a casa que haviam construído juntos, os contatos que tinham no mundo dos negócios e, principalmente, a confiança de todos ao seu redor. Meu ex-marido foi condenado por desvio de dinheiro e fraude, enquanto minha irmã enfrentou sanções financeiras pesadas e teve sua reputação destruída. Era irônico vê-los, que tanto haviam planejado para me derrubar, agora lutando para se reerguer. Com o caos finalmente resolvido, decidi começar uma nova etapa. A presença de Ana em minha vida trouxe uma sensação de renovação que eu não sentia há muito tempo. Juntas, decidimos abrir uma fundação para ajudar mulheres que enfrentaram traições, manipulações e abusos, transformando nossa dor em força para outras pessoas. Minha história, que começou com traições e segredos, se tornou uma jornada de superação, perdão e recomeço. Não apenas me reconciliei com meu passado, mas também encontrei uma irmã que nunca soube que precisava. E mais importante, aprendi que a maior vingança é construir uma vida de propósito e felicidade, apesar de tudo o que tentaram tirar de mim. Nos meses seguintes, a fundação que Ana e eu criamos começou a ganhar força. Batizamos de Renovar, um nome que refletia exatamente o que desejávamos para aquelas que buscavam nossa ajuda: a chance de reconstruir suas vidas após traições, abusos ou manipulações. Trabalhávamos incansavelmente para oferecer apoio psicológico, jurídico e financeiro para mulheres que se viam em situações similares à que enfrentei. Ana, com sua história de abandono e superação, tornou-se o rosto público da fundação. Sua empatia e sensibilidade conquistavam as pessoas. Enquanto isso, eu lidava com a parte estratégica e administrativa, usando tudo o que aprendi para garantir que nossa missão prosperasse. Durante um dos eventos de arrecadação de fundos para a fundação, fui abordada por alguém que eu jamais esperava ver novamente: meu ex-marido. Ele estava visivelmente abatido, sem a altivez que antes era sua marca registrada. Era como se o homem que eu conhecera estivesse desaparecendo. "Podemos conversar?" Ele pediu com um tom quase suplicante. Por um momento, considerei recusá-lo. Mas algo em mim decidiu que valia a pena ouvir o que ele tinha a dizer. Conduze-o a um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. "Não tenho muito o que dizer, exceto que eu errei. De todas as formas possíveis, eu destruí tudo." Ele começou, com a voz trêmula. "E agora vejo o que perdi. Eu o..." Observei em silêncio, sem esboçar reação. Ele continuou: "Sei que não mereço perdão, e não espero que você me perdoe. Mas queria que soubesse que me arrependo profundamente de tudo o que fiz. Minha vida está em ruínas e... Só queria te dizer isso." Houve um tempo em que essas palavras teriam mexido comigo. Mas naquele momento, percebi que ele já não tinha poder sobre mim. Eu era uma pessoa completamente diferente, mais forte e mais segura de quem eu era. "Não é o meu perdão que você precisa buscar", respondi com serenidade. "É o seu próprio. O que você fez trouxe consequências, e cabe a você lidar com elas. Desejo que encontre paz, mas isso não depende de mim." Ele assentiu, os olhos marejados, antes de se levantar e ir embora.
Enquanto o observava partir, senti uma sensação de alívio. Era como se aquele encontro fosse a última peça que faltava para encerrar aquele capítulo da minha vida. Com o tempo, minha relação com meu pai e Ana se tornou ainda mais forte. Trabalhar juntos na fundação nos aproximou e, aos poucos, a distância emocional que antes existia foi sendo superada. Meu pai, agora aposentado, dedicava seu tempo a nos apoiar, enquanto Ana e eu nos tornamos inseparáveis. Minha mãe, que inicialmente parecia distante de tudo, começou a se envolver mais em nossas vidas. Ela fez questão de pedir desculpas por não ter me apoiado como deveria quando fui traída e se mostrou verdadeiramente arrependida. Esse processo de reconciliação foi lento, mas valeu a pena. Surpreendentemente, foi através da fundação que conheci alguém especial. Lucas era um advogado voluntário que ajudava as mulheres atendidas pela Renovar. Ele tinha uma paixão por justiça que me impressionava e um jeito gentil que me fazia sentir segura. Com o tempo, nossa amizade se transformou em algo mais. Diferente do meu ex-marido, Lucas era transparente e sincero. Ele respeitava meu espaço e me apoiava em tudo. Embora eu estivesse receosa de entrar em um novo relacionamento, ele mostrou que era possível confiar novamente. Anos depois, enquanto observava o crescimento da fundação e o impacto que estávamos tendo na vida de tantas pessoas, percebi o quanto minha vida havia mudado. De uma mulher traída e destruída, eu me tornei alguém que encontrou força na adversidade e usou sua dor para transformar o mundo ao seu redor. Ao lado de Ana, meu pai, minha mãe e Lucas, construí uma nova história. Uma história que, embora começasse com traições e segredos, tornou-se um exemplo de resiliência, coragem e amor. Porque, no final, a verdadeira vitória não é a vingança, mas sim a capacidade de recomeçar e construir algo ainda mais forte e significativo. Com o passar dos anos, a Renovar se tornou uma referência nacional. Não era apenas uma fundação de apoio, mas um símbolo de superação para mulheres de todo o país. Recebíamos histórias emocionantes de pessoas que, inspiradas por nossa jornada, encontraram forças para recomeçar. Ana e eu éramos frequentemente convidadas para palestras e eventos onde compartilhávamos não apenas nossas experiências, mas também ferramentas práticas para empoderar outras mulheres. Em uma dessas ocasiões, fomos surpreendidas por uma mulher que se apresentou como Paula. Seu olhar carregava um misto de culpa e determinação. Eu soube do que vocês fizeram pela comunidade. E isso me encorajou a contar minha história, começou ela, hesitante. Fui cúmplice de algo que pode mudar tudo para vocês. Paula revelou que, anos atrás, foi contratada por minha irmã e meu ex-marido para ajudar a falsificar os documentos e esconder parte do dinheiro que desviaram da empresa da nossa família. Com o tempo, ela se arrependeu, mas tinha medo de se envolver ainda mais ao tentar reparar o erro. Encontrei essas provas no meu antigo computador, disse ela, entregando um pendrive. Talvez vocês já tenham superado tudo isso, mas sinto que devo isso a vocês. Quando voltamos para casa e analisamos os documentos, percebemos que havia mais crimes do que imaginávamos. Minha irmã e meu ex-marido não apenas desviaram dinheiro, mas também exploraram funcionários e manipularam contratos de maneira criminosa. Essas novas informações trouxeram à tona uma questão. Deveríamos deixar isso no passado ou agir novamente? Após conversar com Ana e meu pai, decidimos que a justiça precisava ser feita. Não era apenas sobre o que fizeram comigo, mas sobre as outras pessoas que foram prejudicadas ao longo do caminho. Com o apoio de Lucas, que agora era meu marido e um dos principais advogados da fundação, encaminhamos as novas provas para as autoridades. O processo foi rápido e devastador para minha irmã e meu ex-marido. Ambos já estavam lutando para reconstruir suas vidas após as consequências anteriores. Mas isso foi o golpe final. Eles foram condenados a longas penas de prisão por fraude, lavagem de dinheiro e exploração de trabalhadores. Dessa vez, não havia saída.
Pouco antes de ser presa, recebi uma carta de minha irmã. Ela estava diferente, mais humilde, como se finalmente tivesse entendido o impacto de suas ações. Na carta, ela pedia desculpas, reconhecendo todo o mal que havia causado. Eu queria tudo porque sentia que nunca tinha nada, escreveu ela. Mas agora percebo que minha ganância me tirou as coisas mais importantes, a família e a paz. Embora suas palavras não apagassem o que ela fez, senti que era o início de uma transformação. Escolhi perdoá-la em silêncio, não por ela, mas por mim mesma. Guardar rancor só me prenderia ao passado, e eu estava focada no futuro. A Renovar continuou crescendo, expandindo suas ações para alcançar mais pessoas. Criamos programas educacionais, workshops e até uma linha de crédito para mulheres que precisavam de apoio financeiro para começar seus próprios negócios. O impacto foi maior do que poderíamos imaginar, e cada sucesso nos fazia lembrar do motivo pelo qual começamos tudo isso. Meu pai, agora com a saúde mais frágil, expressava orgulho por tudo o que construímos juntos. Ele sempre dizia: "Vocês pegaram a dor e a transformaram em propósito. Isso é algo que ninguém pode tirar de vocês." Olhando para trás, percebo que a jornada foi cheia de desafios, mas também de lições valiosas. Aprendi que a dor pode ser um catalisador para o crescimento e que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar uma luz. Minha história não é apenas sobre traição e segredos, mas sobre resiliência, reconexão e amor. Hoje, vivo em paz, cercada pelas pessoas que amo e impactando vidas de uma forma que nunca imaginei. E, acima de tudo, aprendi que o verdadeiro triunfo não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesma, superando medos, mágoas e limitações para viver uma vida plena e significativa. Enquanto celebrávamos o 10º aniversário da Renovar com um grande evento beneficente, um homem idoso, de aparência simples, se aproximou de mim. Ele estava acompanhado de uma mulher jovem que parecia inquieta. Ao se apresentar, ele disse algo que me deixou sem palavras. "Sou o advogado que cuidou de um segredo deixado por sua mãe, e achei que era hora de você saber de tudo." Meu coração parou. O que mais minha mãe poderia ter escondido? Ele entregou-me um envelope e pediu que eu o lesse quando estivesse sozinha. A jovem ao seu lado, que parecia nervosa, não disse nada, apenas me olhou com olhos marejados. Assim que o evento terminou, fui para casa e abri o envelope. Lá dentro havia uma carta escrita à mão, claramente por minha mãe, acompanhada de documentos legais. Li com as mãos trêmulas: "Minha querida, não sei quando você lerá isto, mas espero que já tenha encontrado a força que sempre vi em você. Há algo que escondi por toda a sua vida. Ana não é sua meia-irmã. Ela é sua irmã gêmea." Eu congelei. Gêmea? Como isso era possível? Continuei lendo, atordoada. "Quando vocês nasceram, passávamos por muitas dificuldades. Seu pai e eu decidimos entregar uma de vocês para a adoção, acreditando que seria o melhor para ambas. Ana foi criada por outra família, mas nunca deixei de pensar nela. Agora que vocês se encontraram, sinto que posso descansar em paz, sabendo que estão juntas novamente." As lágrimas começaram a escorrer enquanto eu assimilava a revelação. Não era apenas uma conexão por parte de pai. Ana era minha irmã gêmea, alguém que, desde o início, deveria ter feito parte da minha vida. Nesse momento, meu telefone tocou. Era Ana. "Você precisa vir aqui agora", disse ela, com a voz carregada de urgência. Corri até sua casa, onde o advogado estava novamente presente, junto com a jovem que o acompanhara no evento. O advogado explicou que havia mais. Uma parte do segredo. A jovem ao meu lado é Paula, a filha que seu ex-marido e sua irmã mais nova tiveram em segredo. Quando tudo veio à tona, ela decidiu encontrá-las, pois acredita que vocês podem ajudá-la a se libertar do passado de manipulações e mentiras que herdou. Fiquei atônita. Uma filha? Meu ex-marido e minha irmã haviam escondido isso de todos.
Paula estava visivelmente assustada, mas seu olhar transmitia sinceridade. Eu sei que não tenho direito de pedir nada a vocês, disse ela. Mas quero mudar minha história. Não quero ser como eles. Vi o que vocês fizeram com a Renovar e achei que talvez pudessem me dar uma chance. Ana e eu nos entreolhamos. O impacto da revelação era imenso, mas naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Talvez o verdadeiro propósito de tudo isso fosse transformar não apenas as nossas vidas, mas também as de pessoas como Paula, que carregavam os fardos deixados por gerações de erros. Decidimos acolher Paula em nossa fundação, oferecendo a ela não apenas um espaço para crescer, mas também uma chance de reescrever sua história. A revelação sobre Ana como minha irmã gêmea também nos uniu de uma forma ainda mais profunda. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebi que o destino tinha planos maiores do que eu jamais poderia imaginar. Minha jornada começou com traições e segredos, mas terminou com reconciliações e a construção de um legado que transformaria vidas por gerações. E, assim, encerrei aquele capítulo com uma certeza. Às vezes, os maiores impactos vêm de onde menos esperamos e as reviravoltas da vida são o que nos tornam verdadeiramente humanos. O inesperado não é apenas um obstáculo, é a chave para o extraordinário.